uma desagregada a nível nacional, provincial e distrital e melhorar o processo de planificação e tomada de decisões. Com este inquérito, espera-se obter informação estrutural sobre as áreas das machambas e o efetivo animal, informação conjuntural sobre a produção, o destino das principais culturas alimentares e o rendimento familiar, aferir o nível de acesso dos produtores à tecnologia, à assistência técnica, aos mercados, a insumos e aos sistemas de rega, perceber a composição e algumas variáveis sociodemográficas do agregado familiar, aferir o nível de vulnerabilidade dos agregados familiares agropecuários, bem como os principais desafios na produção, na colheita, no armazenamento, comercialização e no agroprocessamento. Metodologia. Este inquérito obedece uma base de amostragem elaborada segundo os critérios metodológicos do Instituto Nacional de Estatística. A amostragem vai ser efetuada em 2 etapas. Na primeira etapa serão selecionadas áreas de enumeração, que podem ser aldeias, quarteirões, bairros, povoados, dependendo da densidade populacional. Na segunda etapa, uma subamostra de 8 agregados familiares agrícolas serão selecionados com probabilidades iguais dentro das áreas de enumeração e, igualmente, todas as médias explorações dentro da área de enumeração serão entrevistadas. Recolha de dados. A recolha de dados vai ser feita por brigadas móveis e cada brigada é constituída por 3 inquiridores, 1 controlador e técnicos dos serviços distritais de atividades econômicas. A recolha de dados será feita através de entrevistas aos agregados familiares e chefes das explorações com recurso à tecnologia que passo a apresentar. Cada inquiridor vai ter um tablet e um instrumento de GPS, que vão ser os seus instrumentos de trabalho, para além de estarem devidamente identificados, como temos aqui uma pequena amostra dos nossos inquiridores. No tablet nós temos um aplicativo já instalado. Neste aplicativo, o inquiridor ele entra num campo, este campo tem várias opções, o inquiridor vai para a opção correspondente a si, que é a opção de inquiridor. No campo de inquiridor, ele vai ver a área de listagem. A listagem é a área de triagem, não é? São os agregados familiares, a área que ele tem que trabalhar. E ao entrar aqui na listagem, que é uma informação que ele recebe do seu controlador, ele começa a fazer a entrevista. Vamos supor que ele entrou no agregado familiar e o chefe do agregado familiar é o Sr. João. Então, ele entrevista e escreve aqui o nome João neste campo. O Sr. João, do sexo masculino, e o GPS já dá informação aqui ao sistema, que é, portanto, do ponto 3 do GPS. E ele insere as coordenadas que ele já recebeu quando iniciou o seu trabalho, quando recebeu as suas orientações. Então, ele vai inserir as coordenadas, ok? Que é a componente técnica do seu trabalho. E aqui ele verifica que sim, a informação que ele recebeu do georreferenciamento e o que ele encontrou no campo é verídico e começa a fazer o inquérito porque encontrou o agregado familiar do Sr. João. Então, ele seleciona e encontrou. Portanto, nós aqui temos uma amostra de perguntas. A primeira pergunta é qual foi a área cultivada e semeada ou plantada em sequeiro pela família do Sr. João. Esta questão é relativa à campanha anterior. Neste caso, os nossos inquiridores vão fazer a questão relativa à campanha agrícola 2019-2020. E o Sr. João pode responder que foram 3 hectares. Então, vamos introduzir 3. E depois vem a pergunta, qual é o número total de bovinos que o agregado familiar do Sr. João possui. Ele pode dizer 19 bovinos, por exemplo. E a pergunta seguinte, o número total de aves, e ele pode responder 36 aves, entre galinhas, patos, gansos, perus, galinhas do mato, galinhas domésticas, e o inquiridor vai introduzir. E por aí em diante. No total são 20 secções com várias perguntas. Estimamos que cada inquiridor vai fazer as entrevistas em 2 horas de tempo, 2 horas e meia, e em princípio cada inquiridor por dia entrevista 3 agregados familiares.
Terminado o trabalho de campo, de entrevistas, conforme referi-me anteriormente, o inquiridor ele recebe informação de outros intervenientes no processo. E aqui importa referir 2 intervenientes. Um é o controlador também faz parte do inquérito. A tarefa do controlador é explicar aos chefes das áreas de enumeração e aos produtores selecionados os objetivos do inquérito, a sua metodologia, bem como fazer sempre apelo à participação dos agregados familiares. Igualmente, o controlador procede ao controle de qualidade dos questionários preenchidos e o acompanhamento diário, a planificação e a correção de eventuais erros. E depois temos a figura do supervisor. O supervisor é o que valida os dados digitados neste tablet, os dados inseridos no aplicativo, e envia para o servidor central. Igualmente, este supervisor vai servir de elo de ligação para a análise dos mesmos dados. No total, este inquérito vai envolver 378 inquiridores, 126 controladores, 40 supervisores provinciais e 10 técnicos dos serviços distritais de atividades econômicas. Excelência, terminei de fazer a minha apresentação. Muito obrigada. Sua Excelência, Senhor Presidente da República, Sua Excelência, Senhor Ministro da Economia e Finanças, Sua Excelência, Senhora Secretária de Estado, Sua Excelência, Senhor Presidente do município de Maputo, da autarquia de Maputo, da cidade de Maputo, ilustres convidados, em primeiro lugar, queríamos dar as boas-vindas à Sua Excelência, Senhor Presidente, ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, em particular a este evento que marca o lançamento do inquérito base do setor agrário. Excelência, tem sido apanágio da sua governação fazer referência à governação orientada para resultados. No lançamento deste novo ciclo governativo, colocou a agricultura no centro de toda a atividade governamental. Este é o momento, em nome da equipa do MADER, para mais uma vez agradecer toda a orientação e todo o suporte que temos recebido de Vossa Excelência, mas também para estender os nossos agradecimentos ao Ministério das Finanças e ao Instituto Nacional de Estatística, que ao longo destes 3 meses tudo fizeram para nós chegarmos a este momento que irá conferir ao Governo da República de Moçambique e ao país no geral uma ferramenta de gestão muito importante. Queremos dizer que não podemos continuar a navegar à vista, temos que ter dados fiáveis e este é um momento que marca o início desta orientação estratégica de Vossa Excelência. Com estas palavras, tenho a honra e o privilégio de convidar Filipe Jacinto Nunes, Excelência, Presidente da República, a proferir a sua intervenção. Muito obrigado. Senhor Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Senhor Ministro da Economia e Finanças, Senhora Secretária de Estado da cidade de Maputo, Senhor Presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Senhora Presidente do Instituto Nacional de Estatísticas, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por saudar a todos os presentes e, por vosso intermédio, a todos os moçambicanos em todo o território nacional. Hoje, passados um pouco mais de 5 anos, estamos aqui para proceder ao lançamento do inquérito integrado sobre a agricultura, um trabalho partilhado entre o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
e o Instituto Nacional de Estatística, INE, órgão executivo central do Sistema de Estatísticas Nacional. Desde então, o setor de agricultura é o responsável pelas estatísticas agrárias e seu principal consumidor. O Inquérito Agrário Integrado, IAI, em princípio é uma operação anual de recolha, processamento e comunicação de dados ligados à cadeia de valor de atividade agrária e segurança alimentar e nutricional. Como é do domínio geral, as estatísticas nacionais fiáveis, de qualidade e disponibilizadas de forma pontual, são extremamente importantes para os esforços de desenvolvimento do país. A sua disponibilização, para além de guiar os processos de planificação, implementação e avaliação dos nossos programas de desenvolvimento, ajuda-nos a tomar decisões mais informadas e baseadas em dados concretos. Estas decisões, sejam elas sobre as políticas públicas ou de investimento privado, tornam-se suportadas por evidência em dados robustos de confiança, e é daí que as estatísticas são um veículo importante de boa governação. Por estas razões, queremos felicitar ao Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e ao Instituto Nacional de Estatísticas por terem priorizado esta tarefa, juntando recursos necessários para a realização deste evento de grande relevância para a implementação do Programa Quinquenal do Governo 2020-2024. O Inquérito Agrário Integrado de 2020, que estamos a lançar, tem algumas particularidades em relação aos anteriores. Primeiro, como ouvimos, é a primeira vez que um inquérito agrário irá permitir que o nível distrital passe a dispor de um referencial estatístico com dados detalhados e fiáveis para apoiar o processo de planificação a esse nível. Segundo, através deste inquérito agrário integrado 2020, será possível realizar inquéritos sectoriais para avaliar o progresso de um grande leque de estatística de estratégias nacionais. Terceiro, o uso de tecnologias de informação irá facilitar e melhorar as estimativas e reduzir o tempo de processamento de dados. Quarto, permitirá atualizar os indicadores de produção e produtividade das principais culturas a nível nacional e tomará ainda em conta a dimensão de parcelas produtivas por agregado familiar e o rendimento médio por família. Efetivamente, estes aspectos demonstram claramente que o setor de estatísticas nacionais está a evoluir em termos de profundidade, integração e desagregação. Minhas senhoras, meus senhores, em Moçambique, o espaço rural representa 90% do território nacional. Na zona rural vive cerca de 67% da população e a agricultura familiar representa 82% da atividade econômica. Ainda, a agricultura representa 23% do nosso produto interno bruto. O setor agrário é fundamental para o nosso crescimento econômico, criação de emprego, aumento da renda e eliminação da fome. Portanto, o nosso projeto Fome Zero. O inquérito agrário integrado, para além de permitir a monitoria da implementação do Plano Quinquenal do Governo 2024, permite saber até que ponto o comércio está a estimular e contribuir para o crescimento da produção agrária e industrial e apoiar a comercialização de produtos agrários, incluindo as exportações. Podemos acompanhar o comportamento e a situação dos pequenos e médios produtores, as relações de gênero, rendas e muitas outras variáveis no agregado familiar rural.
O inquérito agrário integrado é também um instrumento para acompanhar o desempenho das metas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em particular, Meta 2.3. A Meta 2.3 estipula que, em 2030, temos que dobrar a produtividade agrária e os rendimentos dos produtores de alimentos em pequena escala, em particular as mulheres, agricultores familiares e pescadores, incluindo o acesso seguro a igual à terra, outros recursos e insumos, conhecimentos, serviços financeiros, mercados e oportunidades de agregação de valor e de emprego não agrário. As estatísticas, para além de envolverem o registro e conhecimento da realidade nacional, refletem o estado de soberania de um país e produzem indicadores e padrões de medição no processo de produção ou servem de mecanismo de prestação de contas. Com o inquérito agrário integrado, vamos poder, ao mesmo tempo, monitorar a implementação dos compromissos da Declaração de Malabo, em particular, a reafirmação dos princípios e valores do Programa Integrado de Desenvolvimento da Agricultura na União Africana, isto é, Comprehensive Agriculture for African Development Program. Estaremos em condições de avaliar o incremento do investimento da agricultura com a alocação de 10% da despesa pública, o compromisso de acabar meus senhores, apraz-nos ainda notar que o Inquérito Agrário Integrado 2020 será realizado em consonância com atuais boas práticas internacionais de qualidade, em particular, que tomam em consideração as normas e princípios de planificação específicas para o setor das estatísticas, nomeadamente a Carta Africana de Estatísticas, a Estratégia para a Harmonização das Estatísticas em África, SHASA2. Alegra-nos saber que o inquérito é integrado por ser ou será um subsistema do Sistema Estatístico Nacional. Esta integração será alcançada por meio de um conjunto de metodologias pré-estabelecidas, e aqui tivemos a oportunidade de ouvir e acompanhar o detalhe de como o trabalho será feito. Aos que terão a oportunidade de participar no processo, como inquiridores ou controladores, os desafios que o país enfrenta não devem constituir obstáculos invencíveis. Daí que apelamos que trabalhem com a dedicação, entrega e encarando os constrangimentos com realismo e como oportunidades para desenvolver mais valências na nossa qualidade de patriotas. O exercício de recolha de dados exibe a observância de disciplina, organização e respeito pela maneira de viver das famílias produtoras no meio rural, prevalecendo sempre a maior e a melhor interação com as comunidades rurais. Gostaríamos de recordá-los que a falsificação de dados constitui um crime punível pela lei. Os moçambicanos esperam que os resultados do inquérito tragam um retrato atual e o mais abrangente possível da agricultura nacional, que irá constituir uma referência para o melhor conhecimento do setor e contribuir para reflexões e decisões sobre o setor agrário e áreas relacionadas. A preocupação pela qualidade de trabalho inclui também a realização das formações para todos os inquiridores em todas as províncias. Para além das aulas teóricas,
sobre conceitos e definições a serem usadas no inquérito, todos os formandos deverão ser treinados em técnicas de entrevista, preenchimento de questionário através do uso de tablets, como aqui fomos todos ensaiados, deverão ser submetidos a estágios práticos de campo. Por isso, queremos exortar aos dirigentes e técnicos do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e do Instituto Nacional de Estatísticas para conduzir o inquérito de forma mais transparente e profissional, para conferir uma maior legitimidade aos resultados que venham a ser trazidos. Por outro lado, dada a situação da pandemia da Covid-19, que assola todo o mundo, há ainda necessidade de observar de forma rigorosa o protocolo de biossegurança, segundo as orientações das autoridades do setor de saúde no processo de recolha de dados. Compatriotas, o inquérito que hoje lançamos seguirá de linha de base e irá permitir medir no final deste ciclo governativo o desempenho dos programas e políticas agrárias do país. Não podia terminar a intervenção sem manifestar os nossos agradecimentos aos parceiros FAO, IFAD, Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, por terem participado na concepção e financiamento deste importante exercício, que produzirá uma ferramenta de governação e gestão de diferentes projetos públicos e privados em Moçambique. Distante de discursos retóricos, pretendemos imprimir uma governação transparente, orientada para resultados mensuráveis. Com estas palavras, declaro oficialmente lançado os trabalhos de elaboração do inquérito de base do setor agrário. Muito obrigado pela atenção. Excelência, minhas senhoras e meus senhores, distintos convidados, tenho a honra de anunciar o fim desta cerimónia e a retirada de Sua Excelência, o Presidente da República, deste recinto. Muito obrigada pela atenção.